Uma provocação, um convite de doar o seu vale-refeição para um jovem de favela que quer estudar. Porque eu acho que a gente só consegue transformar esse país com a educação e não dá para estudar com fome. Ainda não é Natal, minha gente, mas é quase. E o nosso presente antecipado de Natal, minha gente, é ele, o ator genial, talentoso, gostoso, sexy, o Júlio Andrade. Eu tô falando que aqui é pra... Eu que pedi pra ele, eu falei, puxa meu saco, porque me deixar mais tranquilo. A parte do gato gostoso ele pediu pro Exato, até perto do Natal sempre tem um presente, vai sobrar em casa, né? Exatamente. Quem mandou? Minha gente, o Júlio dirigiu e protagonizou a série Betinho no Fio da Navalha, que estreou esse mês no Globoplay. O Betinho foi das figuras mais generosas e dedicadas às causas sociais do Brasil. Por isso a gente debate a nossa vocação para a generosidade. E também a culpa de não ser tão generoso quando a gente deveria. Como é que você dosa esse negócio entre cuidar de si e cuidar do outro? Cuida da gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Eu acho que o Betinho hoje faria muita diferença, assim, né? Ele era um cara muito indignado, né? Ele não conseguia dormir, né? Ele não conseguia botar a cabeça no travesseiro sabendo que tinha uma criança lá fora passando fome, né? Esse era o Betinho, ele tinha pressa de viver. E ele tinha pressa de cuidar do Brasil, né? Ele sabia, a iminência da morte fazia com que ele tivesse pressa também. Então, a fragilidade dele, ela Ele era anulava. hemofílico, né? Porque a gente tá falando ele aqui nasceu hemofílico, né? Ele e os dois irmãos, o Chico Mário e o Enfio, né? Os três irmãos eram hemofílicos. As irmãs não, nenhuma tinha hemofilia. E com 15 anos, 16 anos, o Betinho descobre uma tuberculose. Ele fica trancado dentro do quarto, né? Porque o pai dele e a mãe decidiram cuidar dele em casa. Então, ele fica separado dos irmãos. Ele tem uma porteirinha que dividia, né? Que não deixava ele passar e os irmãos chegar. Então, ele viu a vida através daquela janelinha durante 3 anos, assim. Muita leitura? Muita leitura nessa época, né? O Betinho devorou tudo que era livro. Enfim, um sociólogo, né? Que depois estudou para sociologia, que na universidade ainda participou de movimentos universitários, os movimentos católicos também, enfim. Foi naquele momento ali, naquele quarto, quando ele... com a tuberculose trancado, que eu acho que ele entendeu. Tudo no Betinho gira em torno da ação. O que já é uma coisa bonita em se tratando de um homem com a condição dele, a fragilidade física, né? Então, quem tem fome tem pressa, a ação da cidadania. E eu fico feliz de o Betinho estar sendo revisitado, Julinho, porque eu considero que a figura dele tem algo importante a dizer ao nosso tempo, a forma de fazer política do nosso tempo. Mas o que eu queria dizer é que eu considero que tem algumas formas de contribuição política, tá? Vou falar mais ou menos em ordem decrescente, mais ou menos. Uma é a ação institucional, você ser funcionário público. Quanto mais alto o cargo, maior a responsabilidade, maior a possibilidade da contribuição. Outra é a ação para-institucional, que hoje a gente chama de terceiro setor ou de sociedade civil organizada, organização não governamental, que é o que o Betinho já fazia antes de que esses nomes existissem, né? A sociedade civil toma para si uma tarefa que o governo, por qualquer razão, não é capaz de realizar, né? Outra forma de você contribuir politicamente, eu tenho amigos que fazem isso, assim, é estudar pacientemente um tema, estudar minuciosamente políticas públicas. Cara, eu tenho amigos que eu considero verdadeiros heróis, assim, acadêmicos. Os caras estudam 30, 40 anos de segurança pública. Ninguém conhece, velho. Mas são os caras que mais deveriam ser ouvidos quando você estiver tratando desse tema. Outra forma importante, militante. Militante é aquela figura que ajuda uma determinada ideia abstrata a virar realidade. Então, você é um militante partidário, isso é uma coisa importante. Embora seja uma atividade que contém riscos. Não posso abrir essa discussão agora, adoraria. Uma outra atividade que é a que eu faço, que talvez seja menos importante dessas todas, que é fazer análise de Brasil, como
E que pode ser uma coisa muito importante, assim, se você for um intelectual público, conseguir um certo alcance, você pode orientar caminhos da discussão pública, da discussão cultural, pode ser uma coisa importante. A forma talvez menos importante, mas é a mais comum hoje, é o que eu chamaria de ativismo digital. O João riu porque sabe que é uma coisa que eu penso muito, assim... Não, e a gente já discutiu longamente sobre isso. Discutiu muito, assim... Por que eu estou falando isso, cara? Porque tem uma coisa importante no mundo digital, no ativismo digital, que é o seguinte, ele propiciou uma atuação, uma militância não institucional e que disputa corações e mentes, mais do que políticas públicas diretamente, né? Então, mas você está disputando a cabeça das pessoas, que essas pessoas, por meio das suas ações, o voto, por exemplo, vão escolher as pessoas que vão tomar atitudes diretas. Então, tem uma dimensão nisso que é muito importante. E a gente está vendo... Uma lógica também de furo, de quem é o primeiro a problematizar qualquer coisa, e um gozo muito fácil. Aí você já ali. foi nas dimensões ruins da coisa, né? Quais são as dimensões ruins da coisa, cara? Uma que o Betinho estava preocupado com as pessoas que analisam o Brasil e que não agem. A gente degradou, porque tem muita gente que nem sequer analisa o Brasil. A pessoa simplesmente, ela vai lá, fala um monte de clichê que ela entendeu que pega bem num determinado grupo, não consegue muitas vezes entender que essa quantidade de clichê amontoado, ela passa a degradar o debate, porque viram verdades sedimentadas, às vezes estão traindo a complexidade da realidade, né? Outras vezes também retira a energia da ação, porque a pessoa vai lá, posta um troço... E tá feito. Tá fiz o meu. Fiz a minha parte. Enfim, tudo isso para dizer que eu estou muito contente com esse... Bom para mim, né? Um reencontro pessoal com a figura do Betinho, mas, sobretudo, pelo que o Betinho pode voltar a inspirar. Sempre foi uma figura muito inspiradora, né? Mas, nesse momento da questão política que a gente vive, no contexto do mundo digital, né? Acho que é uma figura que tem muito a nos inspirar de novo. Quando um cara que nem ele, assim, surge, você percebe que o ser humano ele tem gradações de bondade, assim, que a gente está em débito, sabe? Se bem tomar ele como referência, porque, de fato, o que ele consegue fazer, como tudo já foi dito, né, com a fragilidade, etc., e, ao mesmo tempo, com tanta capacidade de fazê-lo, porque foi o que ele realizou e de forma tão grande, você percebe que realmente que a gente tem que gramar um pouquinho, que sirva no mínimo de exemplo, para que motive a gente também a tomar partido disso, né? Sem que seja do modo mais prático, mais simples. Eu gosto muito de uma frase do Brecht, que ele fala no Galileu Galilei, que ele diz assim: primeiro comer, depois a moral. E ele fala isso em tom de piada, assim, uma hora. Isso é em volta de uma mesa, se eu não estou redondamente enganado. Mas, na verdade, isso é muito significativo. Bicho, a gente vai discutir a moral, vai discutir tudo isso depois, mas... Primeiro comer, assim, é básico, e é aquela história, mas isso não... E tem coisas que a gente resolve a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E distinguir isso é extremamente importante. Então, a curto prazo, assim... Dá comida para ele. O Betinho falava uma coisa interessante, que quando chegavam para ele, falavam do perigo do assistencialismo para ele, ele dizia que essas pessoas que chegavam para ele dizendo isso, que na maioria das vezes as pessoas tinham comido e não estavam com fome. É tipo isso. 100%. A gente pode conversar sobre isso num segundo momento. Nesse primeiro, não. Exato. Eu acho que é isso, assim, o que ele faz, assim, o símbolo dele, e a coisa que o Chico falou também da ação, né? Também parece, e de botar a mão na massa, é muito o oposto realmente da facilidade que as pessoas têm hoje em dia de se sentirem engajadas em determinadas causas. Discutir na mesa de bar longamente sobre coisas que a gente tem que fazer, mas na hora de fazer, na hora de cumprimentar o porteiro... Não cumprimento. É mão na massa mesmo, é para isso também, né? É você ser muito civilizado, um discurso civilizatório numa mesa, etc. e tal, e o seu dia a dia, no mínimo isso, né? Na verdade, esse é o princípio, né? Porque o que ele faz é muito além, que é mobilizar muita gente para... Mas é o mínimo, né? E a ação mesmo, assim, a gente é deficitário. Eu não quero dar o peixe, eu quero ensinar a pescar. Tem sempre um que fala, gerar um tio.
Isso faz sentido para quem está com fome? Acho que a resposta para essa pergunta a gente consegue citar, parafrasear o próprio Betinho, né? Assim como o Chico já citou aqui algumas vezes, você também, quem tem fome tem pressa. Então, acho que seria importante decupar essa frase em dois momentos aí, em 2 atos, né? Que é dar o peixe. Isso aí seria o assistencialismo, que é uma ação emergencial, que é importante. Não dá para pensar em matar a fome daqui a 6 meses. E a outra coisa seria o ensinar a pescar, que isso seria uma ação estrutural, né? São 2 agendas diferentes, são 2 agendas mega importantes que uma não anula a outra e tem que correr simultaneamente. Mas, quando eu escuto essa frase, fatalmente, a pessoa que ainda acredita nessa visão, ela também acredita na meritocracia, ela também acredita que as pessoas partem do mesmo lugar e ela não está conseguindo... É uma questão de esforço. Não está conseguindo enxergar que o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Sim. Hoje a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, um país que é uma potência em produção de alimento. E olha só esse dado que importante e interessante. A gente desperdiça, não é que produz, a gente desperdiça 8 vezes a quantidade que seria suficiente para matar a fome desses 33 milhões de pessoas, né? E aí tem uma coisa que o Betinho fala também, que é como é que a gente muda isso? É com ação, é com solidariedade. E aí eu pergunto para as pessoas que acreditam que não tem que dar o peixe, mas ensinar a pescar, qual é a ação que elas estão fazendo, né? Porque eu vejo muitos empresários, muitas pessoas que têm condição de ajudar, que eles acham que ensinar a pescar é cobrar das pessoas ali ao seu redor, dos seus funcionários, porque eu estou empregando pessoas, então eu estou ensinando a pescar. São dois assuntos diferentes. Ensinar a pescar, eu acho que tem a ver também com a capacitação, que a pessoa tem que estar com a barriga, com o estômago forrado ali para conseguir raciocinar, estudar, voltar a sonhar, que tem gente que não tem a oportunidade de sonhar porque tem que matar a fome antes, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito também, que é: a fé sem obra, ela é morta. Não adianta só pensamento positivo. Pensamento positivo, na minha opinião, apenas não leva para lugar nenhum, porque tem que ser pensamento positivo e ação. Então, todas essas iniciativas, acho que elas têm que acontecer simultâneas, e a gente, como o próprio Chico citou aqui também, sociedade civil organizada, desenvolver políticas públicas e articular quais são os empresários, quem é o time que consegue ter acesso a essa população, como, por exemplo, a própria CUFA, como, por exemplo, a ação da Geise Diniz, do Pacto contra a Fome. Enfim, tem uma porrada de organizações que cada um tem um papel diferente, cada um tem um papel importante. Eu concordo com o Chico também que tem pessoas, eu encontrei um pouquinho desse meu papel como comunicador, trazendo luz para esse tema e falando, né, emprestando a minha voz ali dentro das redes sociais para a gente arrecadar fundos mas eu também fui para o front ali, na mão na massa, ajudar a distribuir. Então, cada um tem uma participação importante, mas o que eu gosto de encerrar todas as apresentações que eu faço, fazer uma provocação, um convite de doar o seu vale-refeição para um jovem de favela que quer estudar. Porque eu acho que a gente só consegue transformar esse país com a educação e não dá para estudar com fome.